Meus amigos, rodada de Natal. E que rodada de Natal, né? Pra variar, a gente tá tendo rodadas muito legais na NFL, caminhando pra reta final, já na semana 16, temos semana 17 e 18 já no ano que vem. E aí acabou, cara. Playoffs, mata-mata. Dos 32 times, apenas 14 vão para o mata-mata. E a gente vai falar tudo isso aqui, tá bom? Então, depois da vinheta, a gente vai falar desde o jogo da quinta-feira, que não teve vídeo só pra ele, né? Até os jogos de sábado e os 3 jogos de domingo também. Nosso parceiro aqui do Golim Sports, Sportsbet.io, a casa de apostas parceira do Golim Sports. E lá no final do vídeo eu vou deixar meus palpites pra Chargers e Colts, o jogo que rola hoje à noite, na noite dessa segunda-feira, dependendo de quando você esteja vendo esse vídeo, tá bom? Gretão, meu querido amigo, roda essa vinheta que a gente vai começar a falar dos jogos. Vai! Go, baby! Feel great. Rock and roll, man. Sejam muito bem-vindos, meus amigos. Muito frio, muito frio. Aqui, não, lá nos Estados Unidos, é lógico, né? Um frio absurdo, vários jogos batendo recordes de temperatura negativa e tudo mais. E isso colaborou pro Natal da NFL ser mais divertido. Já que a gente tá na reta final, a regra é a seguinte: jogos que não valem tanto pra playoffs, a gente passa mais rápido, tá bom? E fica um pouquinho mais nos outros, até porque tem muita coisa pra falar de todos eles. Jaguars e Jets foi o jogo da quinta-feira, uma vitória espetacular dos Jaguars em cima dos Jets, cara. E esse derretimento dos Jets, né, que agora estão com 7 vitórias, 8 derrotas, vitória de 19-3, e os Jaguars 7 vitórias e 8 derrotas. A questão é ver de onde eles vieram, né? Os Jaguars empolgando muito nesse final, e depois dessa vitória e a derrota dos Titans, que eu vou falar depois, os Jaguars assumem a liderança da divisão. E uma baita liderança, porque isso garante playoffs, não ainda, mas nesse momento, né, parcialmente. Então, Zach Wilson foi o titular e fez um jogo péssimo, mostrando que realmente ele não é o cara para esse time e se tornando um bust gigantesco, que é realmente impressionante. Nada ofensivamente para os Jets, e a verdade é que depois que o Breece Hall e o Elijah Vera Tucker se machucaram, o Jets foi caindo lentamente, né? Sábado, vários jogos. Vamos começar com Falcons e Ravens. Vitória dos Ravens 17-9, Ravens agora 10 vitórias, 5 derrotas, os Bengals ainda à frente, mas os Ravens estão nos playoffs. Falcons 5 vitórias, 10 derrotas, e os Ravens sobrevivendo sem o Lamar, né, que continua lesionado, deve voltar em breve. E do outro lado, o Desmond Ridder, já que o time não tem muita chance mesmo, na verdade, teoricamente... eles tinham chance até pouco tempo. Nesse momento, olha isso, os Falcons... Ah, não, já estão eliminados matematicamente, exato. Então Desmond Ridder tendo hora de voo, né? E tá certo, cara, talvez seja o cara do futuro. Lions e Panthers, uma vitória bem surpreendente do time dos Panthers, 37-23 contra os Lions, que estão 7-8 agora, e os Panthers encerrando essa boa sequência dos Lions, pelo menos por enquanto. Panthers 6 vitórias e 9 derrotas, e ainda estão na briga, já que Panthers, Saints e Buccaneers ganharam, mas eles estão tudo ali meio colado. No final do vídeo a gente vê como é que tá a situação de playoffs. Então, Lions seguem em segundo lugar na divisão, enfrentam os Packers na semana 18, e eu tô sentindo que esse jogo vai ser emocionante pra playoffs. O que acontece? Os Panthers correram e os Lions não tiveram resposta nenhuma. Donta Foreman com 165 jardas, Chuba Hubbard com 125 e a corrida até o fim do jogo garantiu a vitória espetacular. Os Bills ganharam dos Bears, era o esperado, mas ainda assim os Bears deram trabalho por boa parte, cara. Acho que foi só no fumble ali no terceiro quarto que acabou o jogo e aí os Bills conseguiram abrir bastante. Jogo corrido dos Bills funcionando muito bem, Singletary e o James Cook, o que é impressionante. Sempre se fala tão mal do jogo corrido dos Bills, né? E dando certo é muito interessante. 35-13 com essa vitória, os Bills chegam a 12 vitórias, 3 derrotas, ganham a divisão e estão na primeira seed da AFC, fazendo tudo perfeito, basicamente, né? Os Bears caem para 3-12 e já estão eliminados há muito tempo. Os Saints ganharam mais uma, segunda vitória seguida, 17-10 em cima dos Browns, os dois times 6 vitórias e 9 derrotas, mas por causa da divisão dos Browns, eles estão eliminados matematicamente. Os Saints ainda seguem vivos na disputa, que vai acabar ficando para essas últimas 2 semanas. Mais um jogo no frio, esse também foi um baita frio, e foi uma virada, 10-3 para os Browns, deixando o Watson fazendo touchdown corrido, vira o jogo 17-10 com touchdown do Taysom Hill, touchdown do Kamara que correu bastante, e como eu falei, né, Saints, Bucks e Panthers ganhando nessa rodada, a gente já vai ver a situação. Seahawks e Chiefs,
vitória esperada dos Chiefs, mas mais uma derrota dos Seahawks, né, cara? São 5 derrotas em 6 jogos para a equipe de Seattle e uma decepção, realmente, uma decepção gigante. Então, Chiefs abrindo 17-0, foi só manter. Os Seahawks correram bem com a bola, Kenneth Walker passando das 100 jardas, mas não foi suficiente. O touchdown dos Seahawks, que foi o único, foi um baita passe do Geno Smith, mas a queda, não só do Geno Smith, mas do Seahawks é aparente, né? A gente sabe disso, e isso é um problema muito grande. Mais uma para os Chiefs, que estão 12-3, mas ainda estão na segunda seed, já que perderam para os Bills no confronto direto. Então, quem escorregar aí, cara, garante essa primeira seed. Adivinha, mais uma vitória surpreendente, aterrorizante, maluca dos Vikings, né? Como sempre, os Vikings não ganham sem ser deixando o torcedor ter um infarte. 27-24, os Vikings agora 12 vitórias e 13 derrotas, mesmo desempenho de Bills e Chiefs. O Vikings esse ano tá sensacional, 27-24. O Giants 8 vitórias, 6 derrotas e 1 empate. A gente já vai ver isso, mas os Giants seguem nos playoffs, nesse momento pelo menos. Então, Giants empataram 16-24 para 24-24, e aí os Vikings deram a chance do Greg Zuerlein fazer um chute dificílimo de 61 jardas, e ele fez. Greg Zuerlein decidindo jogos, né? O Justin Jefferson e o TJ Hawkinson passando das 100 jardas, jogando muita bola. O Kirk Cousins fazendo um jogaço, e os Vikings 11 vitórias e nenhuma derrota em jogos de apenas uma posse de bola. Impressionante. Bengals e Patriots. Eu vou precisar de um terapeuta no Golinho Sports, tô falando sério. Bengals 22, Patriots 18. Bengals agora 11 vitórias, 4 derrotas, seguem na liderança da divisão. Patriots 7 vitórias, 8 derrotas e saem dos playoffs. Golinho, era o esperado, cara. Por que você tá assim? Bom, os Bengals dominaram o jogo, 22-0. Burrow teve tipo 30 passes completos só no primeiro tempo. Aí veio o segundo tempo. E aí o Burrow joga a bola pro Marcus Jones, que faz a interceptação e retorna para touchdown. A arbitragem fazendo um monte de erro, assim. Jogada que pra mim claramente foi um fumble, deram que não foi fumble, e aí os Patriots seguem no jogo. Mac Jones faz uma Hail Mary absurda, em que a bola sobra pro Jacob Myers e acontece o touchdown. Bengals sofrem fumble com Ja'Marr Chase, com Matthew Judon tirando a bola dele. E de repente os Patriots fazem 22-18 e estão quase fazendo touchdown. E aí Ramondre Stevenson sofre o fumble, Bengals pegam a bola e ganham o jogo. Meu amigo, como torcedor, eu queria que fosse 22-0 e que eu sei que os Patriots estavam uma tristeza, mas eles quase chegam lá. E quase é muito mais triste. Parte triste para os Bengals, que estão com a cabeça nos playoffs, La'el Collins de linha ofensiva fora da temporada. Então isso é um problema muito grande. Texans e Titans, vitória do Texans 19-14 num jogo inesperado, né? A segunda vitória dos Texans na temporada em cima dos Titans, que estão lutando para se manter na liderança da divisão. Perderam 19-14, os Texans 2 vitórias, 12 derrotas e 1 empate. É óbvio que eles estão fora dos playoffs. Titans 7-8 por causa da derrota fora dos playoffs também. Jaguars assumem a liderança. Malik Willis foi o titular, não Ryan Tannehill, 2 interceptações, jogo em geral ruim. Derrick Henry funcionou, mas basicamente só isso. Jaguars assumem a liderança da divisão, Titans saem e a gente já vai falar mais sobre isso. Commanders e 49ers, vitória esperada dos 49ers, o time mais quente da NFL, que estão jogando simplesmente muito com Brock Purdy. 11 vitórias, 4 derrotas para os 49ers. Commanders, 7 vitórias, 7 derrotas e 1 empate. Mesmo com a derrota, Commanders seguem na disputa. George Kittle, 120 jardas, 2 touchdowns. Até o quarto período, até que estava competitivo. Carson Wentz jogou na partida, inclusive, também. 49ers dominaram e ganharam a partida. Um jogaço, talvez o melhor jogo da rodada, foi Eagles e Cowboys. Duelo de divisão de 2 times que ainda estão disputando a liderança. 13 vitórias para os Eagles, 11 vitórias para os Cowboys depois da vitória. Minshew foi titular, né? Jalen Hurts não foi. Talvez isso mudasse o jogo? Talvez. Foram 2 interceptações para o Gardner Minshew. Ainda assim, o jogo foi emocionante. 40-34, vitória dos Cowboys. O Dak Prescott teve uma pick six logo no começo do jogo. Interceptação retornada para touchdown. Os 2 ataques jogando muita bola. Devonta Smith jogando muito, 2 touchdowns. T.Y. Hilton jogando muita bola também, fazendo uma recepção espetacular. 34-34, interceptação, e os Cowboys ganham a partida 40-34. Que jogaço, de verdade. Que jogaço. E com isso, muito simples. Cowboys ganham os 2 últimos, Eagles perdem os 2 últimos e os Cowboys ganham a divisão. Cowboys perdem sequer um, perdem a divisão. Eagles ganham sequer um,
ganham a divisão. Acabou. Último jogo do sábado, Raiders e Steelers, que em meio a tanta coisa acontecendo, né? Esses são dois times que matematicamente ainda podem ir para os playoffs, o que é bizarro. Mas na verdade foi um jogo muito bonito e simbólico. Vitória dos Steelers 13-10, que estão agora 7 vitórias, 8 derrotas. Os Raiders 6 vitórias, 9 derrotas. E a verdade é que foi uma homenagem a Franco Harris, aquele jogo fantástico de playoffs 50 anos atrás, 1972, em que os Steelers ganham com a famosa recepção imaculada do Franco Harris. Franco Harris faleceu essa semana, na quarta-feira, e aí no final do jogo, Raiders na frente, e a homenagem dos Steelers pro Franco Harris é fazer uma coisa bem parecida. Passe do Pickett pro George Pickens pra virar a partida. Aquele jogo tinha sido 13-7, esse 13-10, e Derek Carr fez um jogo péssimo. Péssimo jogo do Derek Carr, cara, e vitória dos Steelers aí, os dois times ainda vivos. Se muita coisa acontecer, eles vão pros playoffs. Domingo, tivemos apenas 3 partidas, uma em cada horário. A partida das 6h30 a gente transmitiu lá na Rede TV. Agradecer muito pela audiência, foi uma das maiores da temporada até agora. Muito obrigado. Eu sei que tava todo mundo pós-Natal, enchendo o bucho de resto de ceia, assistindo a gente. Mas vamos começar com Packers e Dolphins. Vitória espetacular dos Packers, 26-20. Os Packers agora 7 vitórias e 8 derrotas, Dolphins 8 vitórias, 7 derrotas. É a 4ª derrota seguida dos Dolphins, cara, que estão em queda livre, o que é assustador, até porque o primeiro tempo foi espetacular. Então, o Tua Tagovailoa com o Tyreek Hill e com o Jalen Waddle jogando muito, os dois jogaram muita bola no final das contas, mas os Packers no segundo tempo jogaram muito melhor. Tua Tagovailoa com 3 interceptações e, cara, o mais impressionante, para os Packers se manterem vivos na disputa de playoffs, 4 resultados precisavam acontecer no sábado. Os 4 aconteceram. Era Giants, era Commanders, era um monte de coisa. E eles precisavam ganhar esse jogo dificílimo contra os Dolphins e ganharam. Então, cara, os Packers seguem vivos na disputa e a gente já vai falar mais sobre isso. Broncos e Rams, o jogo que exibimos ao vivo na Rede TV, 51-14, o atropelo dos Rams. Eu não vou ficar muito nesse jogo porque os dois já estão eliminados, mas, cara, Russell Wilson, absolutamente horrível. Horrível. Brett Rypien assumiu no final. Os Rams dominaram em absolutamente tudo e foi um dos melhores jogos da carreira de Baker Mayfield. Fim de papo, perdão. Rams 5 vitórias, 10 derrotas, Broncos 4 vitórias, 11 derrotas, os dois eliminados. Não estão eliminados os Buccaneers, que jogaram no domingo à noite e ganharam 19-16 na prorrogação. Mais um jogo emocionante, né? Os Bucs querendo ser os Vikings aí, fazendo jogos emocionantes atrás de jogos emocionantes. Então, 19-16 na prorrogação, o jogo tava 16-16, uma virada dos Buccaneers, na verdade, né? E foi um jogo sofrível, cara, muito chato de se assistir. J.J. Watt jogou muito, e ele merece esse mérito, cara, porque é um cara que já ganhou 3 vezes jogador defensivo da NFL, mas que tá envelhecendo, e talvez tenha sido o último jogo dele em Arizona, né? Então, talvez tenha sido a despedida do J.J. Watt e foi absurda. Trace McSorley foi o quarterback titular pros Cardinals, já que Kyler Murray fora, já era, e o Colt McCoy também fora, então Trace McSorley assumiu, quase ganhou, mas aí os Bucs, com o Tom Brady tendo a campanha corriqueira incrível no final, ganharam a partida, lembrando que os Cardinals já estão fora, mas os Bucs se mantêm vivos na disputa. Hoje tem Chargers e Colts, e fica aí porque a gente ainda vai falar da situação de playoffs. Hoje tem Chargers e Colts, e eu quero convidar vocês para fazerem o seu famoso cadastro lá na Sportsbet.io, a casa de apostas parceira do Golim Sports e que tá sempre com a gente aqui no Golim Sports. Então, vou deixar o meu palpite para hoje. Chargers ainda lutando, querendo ir para playoffs. Nesse momento eles estão na disputa ainda. Na verdade, os Chargers estão nos playoffs nesse momento, é claro. 8 vitórias, 6 derrotas, na frente dos Dolphins, inclusive, é lógico, né? Então, temos Colts e Chargers hoje e eu vou no seguinte: vitória dos Chargers no handicap, ou seja, menos 3.5. Eles têm que ganhar e por uma diferença de 3,5 pontos, para você que não manja muito das apostas, pagando 1,80. Eu vou fazer essa aposta e deixo o convite para vocês entrarem aí na descrição, se cadastrarem lá na Sportsbet.io e fazer uma fezinha. Sempre com muita responsabilidade, apenas maiores de 18 anos, tá bom? Então, hoje temos Chargers e Colts já eliminados, os Chargers nos playoffs tentando continuar lá. Vamos ver como é que tá a situação de playoffs, então o Gretão vai por aí pra vocês. Na AFC, os Bills já garantiram a divisão, já garantiram playoffs e agora estão lutando pela seed número 1. Então tem que ganhar até o final, porque tem que ficar nessa seed 1, garantir jogo em casa. A gente sabe como foi ano passado e sabe como seria importante. Os Chiefs já garantiram a divisão, já garantiram playoffs, mas também lutando por essa seed 1. Então o que os Chiefs têm que fazer é ganhar